Seja mais uma noite maravilhosa, não é? Sejam todos bem-vindos à nossa doutrinária virtual da Sociedade Espírita Amor e Humildade, né? A nossa família. Hoje, 15 de novembro de 2022. E hoje o tema, vocês sabem, né, que já foi mostrado aí, o tema de hoje, superação do luto, a nossa querida expositora Natália Santana, que não poderia dizer que não é querida, né? Todas eu digo que são queridíssimas. Natália Santana, não é? E com a participação musical no fim, que também já sabem, da nossa querida Mônica Santana, é a família toda, com muito orgulho. E lembrando para quem está chegando que, por favor, os microfones se mantenham fechados por causa de microfonias e outros barulhos indesejáveis, né? E só abrir quando Nádia acabar de expor o tema para perguntas, comentários, como é que se diz? Parabenizar, não é? Aí depois, se Nádia acabar de falar, você vai abrir o microfone e pode ficar à vontade. Tá bom? Eu vou ler aqui uma mensagem que eu ia, né? Aqui desse tanto, é a mensagem do livro de Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. E a mensagem é espiritual. Eu abri essa mensagem aqui, eu estava preparando outra, sabe? Mas como eu abri aqui essa, vai essa. Quantas enfermidades proposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Emmanuel. No trato com as nossas doenças, além dos cuidados médicos, indispensáveis. Tia, tá travando seu áudio. E sempre Não diga isso, que eu não sei fazer. Fale agora. O de vocês também. De vez em quando, o de vocês, o de Mônica agora está totalmente travado. Ela chega a estar com os olhos fechados. Acho que é sua conexão. Experimenta fechar o vídeo. Deixa o vídeo aí para ver. Fica só no áudio, para ver se melhora. Boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu continuar, então. A doença, quando se manifesta no corpo físico, já está em sua fase conclusiva, em seu ciclo derradeiro. Melhorou? Sim. Ela teve início há muito tempo, provavelmente, naqueles períodos em que nos descontrolamos emocionalmente, contagiados que fomos por diversos vírus potentes e conhecidos, como raiva, medo, tristeza, inveja, mágoa, ódio e culpa. Como a doença vem de dentro para fora, isto é, do espírito para a matéria, o encontro da cura também dependerá da renovação interior do enfermo. Não basta uma simples pintura quando a parede apresenta trincas. Renovar-se é o processo de consertar nossas rachaduras internas. É escolher novas respostas para velhas questões até hoje não resolvidas. O momento da doença é o momento do enfrentamento de nós próprios. É o momento de tirarmos o lixo que jogamos debaixo do tapete. É o ensejo de encararmos nossas paredes rachadas. O Evangelho nos propõe tapar as trincas com a argamassa do amor e do perdão. Nada de martírios e culpas pelo tempo em que deixamos a casa descuidada. O momento pede responsabilidade de não mais se viver de forma tão desequilibrada. Quem ama e perdoa, vive em paz, vive sem conflitos, vive sem culpa. Quando atingimos esse patamar de harmonia interior, nossa mente vibra nas melhores frequências do equilíbrio e da felicidade, fazendo com que a saúde do espírito se derrame por todo o corpo. Vamos começar agora mesmo o nosso tratamento? Essa foi a mensagem. E para dar início aos nossos trabalhos, não é? Vamos à nossa prece, porque eu tenho certeza que Nath já está querendo falar logo. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus,
e agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tudo, pela oportunidade do aprendizado. Vamos agradecer a Deus por toda a nossa vida, que nós possamos absorver e praticar tudo o que for dito hoje. Não é? Gratidão, Senhor, pela vida, pela nossa família, pelo alimento, pelo ar que respiramos e que os Espíritos de luz visite a todos que se encontrem enfermos, tanto em casa como nos hospitais, trazendo a cura para todos os nossos irmãos. Senhor Deus, ilumine o Espírito encarnado de Natália, que vai fazer o uso da palavra nessa noite. Que nossas preces envolvam toda a humanidade. Obrigada, Senhor, pelo seu maravilhoso amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendidos. E não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Obrigada, Deus, pela oportunidade. Eu passo a palavra a Natália. Por favor, Nath. Boa noite a todos os companheiros do SEC que estão aqui presentes hoje para assistir a exposição. Quando Márcia me deu a incumbência da palestra, eu pensei muito que tema trazer, né? E por 2 motivos eu escolhi esse tema. Primeiro, por ser um tema muito recorrente nesse mês de novembro. E segundo, porque eu passei por esse período, né? Como todos sabem, esse ano meu avô Israel partiu, que era um trabalhador daqui da Serra. E horas depois, a nossa grande amiga Elinéia também. E eu acredito que quando a gente estuda um tema para fazer exposição, primeiro aprender somos nós mesmos. Então, eu estudei e vou compartilhar um pouco do que eu pude aprender, né? Não tenho conhecimento aprofundado de tudo, mas do que eu aprendi eu vou tentar compartilhar com vocês. Vou compartilhar aqui a apresentação. Mas a voz está cortando, não sei se para mim, para todo mundo. Tá ok? Aí a apresentação? Sim, está aparecendo, Nath. E a voz está normal? Para mim está normal. Então vamos lá. O tema hoje será a superação do luto, né? E vai haver uma participação musical de Tia Mônica durante a exposição. E vamos iniciar buscando qual o conceito de luto, né? O luto, ele vem do latim, luctus, que tem o significado de aflição, pesar e dor. Ele significa um período de consternação e saudade por uma perda. E essa perda não é só a morte, né? O luto pode ter outras causas também, como uma separação devido a um fim de um relacionamento, o desemprego, a pessoa depois de perder o emprego pode também passar por esse período de consternação, uma mudança de cidade, a perda de um animal de estimação. Então, a causa não é só a morte, mas, especificamente, aqui hoje vamos aprofundar mais com relação à morte. Diante do luto, existem diversos sentimentos, né? Que é a tristeza, a raiva, culpa, ansiedade, solidão, aumento ou perda da fé. Normalmente, as pessoas perdem a fé, mas existem algumas exceções de pessoas que fortalecem ainda mais sua fé diante de uma perda. A intensidade do luto, depende de alguns fatores. O grau de importância, vínculo ou relacionamento que você tinha com aquele ente, se foi uma perda súbita ou gradativa, né? Porque, por exemplo, se aquele ente ele já vinha, um exemplo, internado, e tem uma morte assim gradativa, né? Já vinha adoentado, é diferente de uma intensidade de uma morte repentina. Não quer dizer que quando ocorre de forma gradativa não traga muita dor, né? Isso é muito relativo.
porque também depende das características pessoais do indivíduo. Porque numa mesma situação, um exemplo, 2 filhos com a perda de um pai, eles podem sofrer de forma diferente, porque a reação de cada indivíduo é diferente, cada um tem uma sensibilidade, um pode ter uma intensidade de luto muito maior, né, apresentar essa tristeza de forma muito mais acentuada. Isso não quer dizer maior ou menor amor também, isso quer dizer que as pessoas reagem de forma diferente diante de uma situação, devido à sensibilidade de cada pessoa. O luto, ele possui algumas fases. Normalmente, as fases que marcam o luto são 5, mas pode ocorrer que não haja todas essas fases no período de luto. Pode ocorrer que exista mais de uma fase no mesmo período. Pode ocorrer que não seja nessa ordem, mas normalmente é nessa ordem. Então, eu vou trazer o que geralmente ocorre, né? A primeira fase do luto é a fase de negação, que é uma defesa psíquica do indivíduo, que ele quer fugir daquele sofrimento, ele quer fugir daquela realidade, ele não quer passar por aquela dor, então ele nega a existência daquele fato, ele nega a existência do que ocorreu. É aquelas pessoas que a gente às vezes fala assim, parece que não caiu na real, e isso ocorre muito. Aí o indivíduo fala frases como, não aconteceu nada, está tudo bem, isso não pode ter acontecido. Ali, o que ocorreu parece ele nega, né, aquela realidade que está ocorrendo. E isso gera nele, normalmente, um isolamento social. Porque se ele não quer falar sobre aquele assunto, ele não quer vivenciar aquela dor, então ele tende a se afastar de pessoas que falem daquele assunto ou se afastar daquilo que lembre a ele aquela realidade. Então, aquele indivíduo, além de fazer as atividades normalmente, como se nada tivesse acontecido, como se aquela realidade não existisse, as pessoas até às vezes têm um estranhamento, ele se afasta também das outras pessoas, porque ele não quer estar vivenciando aquele fato. Além disso, muitas vezes a pessoa, durante esse período de negação, ela tenta fugir do deserto, né? Porque o deserto, como a gente trouxe na outra palestra, é esse momento em que a pessoa tem que buscar o recolhimento para tentar entender aquela dor, né? Para tentar aprender e transformar aquela dor. Mas a nossa sociedade, ela normalmente impulsiona as pessoas a saírem logo da dor, a não aprenderem nada com a dor e tentar fugir da dor ocupando. Então, essa pessoa, normalmente, ela tenta fugir da realidade se ocupando com viagens, com ocupações materiais, com compras. A pessoa vai tentando preencher aquele vazio e negando aquela realidade com ocupações materiais. E aí, essa é a fase de negação. Eu corro, fujo desta sombra, em sonhos vejo este passado, e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Eu quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista o pensamento em você. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. Como a gente pode ver nessas frases, eu corro, fujo dessa sombra. De alguma forma, a pessoa tentar fugir dessa realidade, dessa dor. Eu quero ver para não lembrar, pensei até em me mudar. Então, a pessoa acha que mudando de cidade, mudando de ambiente, de alguma forma, ela não vai estar de frente com aquela dor e, de alguma forma, ela não vai enfrentar aquela realidade. O que se torna uma ilusão, porque se nós não estivermos bem, em qualquer lugar que estivermos, não vamos estar bem. Então, por isso que é uma fase de negação. A pessoa acredita que mudando de local, que não enfrentando a realidade, que fugindo da realidade, aquele problema não vai existir. A segunda fase é a fase de raiva, que a pessoa ela reconhece que aquele fato ocorreu, mas ela fica buscando, né, culpados, ela culpa a Deus, ela culpa as pessoas próximas, ela sente raiva da situação, ela se culpa, porque ela pensa, eu poderia ter estado mais tempo com aquela pessoa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter... A pessoa fica se culpando e culpando aqueles que estão ao redor, e cria nessa pessoa uma raiva a Deus. Aí ela fala frases como, isto não é justo, por que isso justo comigo?
E é uma fase bastante difícil com relação à convivência. As pessoas tendem a se afastar dessa pessoa porque ela fica muito revoltada. Todas as frases e consolos que chegam, ela entende como falsidade ou como algo que não console ela. E nessa fase é necessário muita paciência e compreensão, porque mesmo que a gente não consiga falar com aquele ser que está ali enraivado, vivendo aquele período, a gente tem que se mostrar presente. Mesmo sem falar uma palavra, a gente consegue se mostrar presente. Então, é uma fase difícil para aqueles que estão ao redor e para a pessoa, porque ela se envolve nesse sentimento de raiva e de revolta com Deus tão grande que é até difícil a pessoa ter fé. A questão 936 do Livro dos Espíritos, referente à perda de pessoas amadas, ela faz essa pergunta: como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a quem se dirigem? Ou seja, como essas dores que nós que ficamos aqui no plano físico sentimos afetam aqueles que partiram? O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou, mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. Por quê? Porque esses nossos entes, quando partem, eles vão passar por um processo, normalmente passam por um processo de adaptação, um processo de tratamento. Então, a gente precisa estar equilibrado para que não seja um fator a mais de desequilíbrio para eles. Eu lembro bem quando meu avô ele faleceu, uns 4 dias depois eu tive um sonho com ele, em que ele se mostrava para mim, aí me mostrava uma roupa de hospital e tinha o nome dele na roupa de hospital, indicando que ele ia passar por um tratamento. E aí que eu entendi isso. Então, normalmente, esses nossos entes, eles vão passar por um tratamento, por uma adaptação. Então, nosso equilíbrio é fundamental nessa fase, né? Para não ser um fator para que também desequilibre eles. Então, a gente, mesmo em meio à dor, temos que buscar nos equilibrar, ter um pouco mais de serenidade, né? Porque essa raiva só vai trazer maior desequilíbrio a nossos entes. Aqui eu trouxe um rápido vídeo da TV Pinga Fogo, em que Chico fala um pouco sobre essa questão da raiva. Perdi um filho há 1 ano, choro muito. Quero saber se as minhas lágrimas estão prejudicando meu filho. Quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também. Então, aí, como a gente pode ver, o problema não é as lágrimas, né? As lágrimas dotadas de saudade, de bons sentimentos, das boas lembranças, não vão trazer prejuízo. Mas as lágrimas englobadas de revolta, de raiva, de desolação, de alguma forma pode prejudicar aqueles que partiram. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Após a fase de raiva, a próxima fase é a fase de barganha. Quando a pessoa ela passou aquele sentimento de raiva, mas ela tenta, de alguma forma, fantasiar que ela possa modificar a situação. Então, ela vai fazendo acordos internos com Deus, vai fazendo promessas de que ela faria qualquer coisa para mudar a situação, que ela promete ser diferente. De alguma forma, ela fica ali imaginando como mudar a situação e fazendo internamente, né, acordos com Deus, de que forma aquela situação poderia se modificar, né?
Fecho os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Anjo bom, amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver. Vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Eu não vou saber me acostumar sem sua mão pra me acalmar, sem seu olhar pra me entender, sem seu carinho, amor, sem você. Em alguns trechos a gente pode ver, né, vem que eu conto os dias, quantas horas para te ver. A pessoa ainda fantasia que, de alguma forma, esse reencontro físico possa existir. Ela ainda cria essa ilusão, essa fantasia. Por isso é uma fase de barganha. Após a fase de barganha, onde a fantasia e essa ilusão de que essa situação possa se reverter, existe uma fase de depressão. Que é uma fase em que a pessoa ela entende que a situação é inevitável e incontornável, né? Geralmente é a fase mais longa do processo de luto. A pessoa entende e pensa que nunca mais vai ver aquele ente querido e vem um sentimento muito grande de tristeza e culpa, né? E ela busca normalmente o isolamento, devido a todas as outras fases que ela vivenciou, também sente um cansaço muito grande, né? E é necessário uma assistência e um cuidado dos demais. Essa assistência e o cuidado dos que estão ao redor nessa fase é essencial, porque é uma fase em que, se ela se estender muito e se tornar uma depressão que pode ser patológica, né? Que é quando ela acaba afetando já, causando alterações na neuroquímica, nos hormônios, e a pessoa não consegue nem realizar atividades básicas. Aí, aqueles que estão ao redor têm que ter atenção, porque a depressão é algo silencioso, não é igual às outras doenças que se mostram ali externamente. Então, os que estão ao redor têm que ter essa atenção, porque se é algo que se estende, deve-se buscar uma ajuda médica, né, uma ajuda de um psiquiatra, da psicoterapia, é necessário buscar essa ajuda. E durante essa fase, as pessoas utilizam frases como: nada será como antes, acho que nunca sairei dessa tristeza, o mundo perdeu a cor. Realmente, a pessoa não vê mais graça em atividades básicas, às vezes a pessoa perde até a vontade de levantar da cama e fazer atividades que eram normais, cotidianas. Então, o cuidado e a atenção dos que estão ao redor é essencial nessa fase. Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Correm os meus dedos longos em versos tristes que invento, nem aquilo a que me entrego já me dá contentamento. Pode ser até manhã, cedo, claro, feito dia, mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Em algumas frases a gente pode perceber que até às vezes a pessoa que está ali ao redor tentando ajudar, a pessoa está num estado às vezes de tanta tristeza que tudo que chega não traz esse contentamento. Então, por isso é bom a insistência, o cuidado, né? Se mostrar presente, né? Às vezes, mesmo sem falar nada, a pessoa se mostrar que está ali presente é fundamental nessa fase, porque a pessoa perde mesmo o brilho pela vida, a vontade de viver. É como se a pessoa estivesse no fundo de um poço, né? Ela não vê mais claridade em nada, e às vezes a gente acha que a pessoa está ali porque ela quer, e não é essa situação, né? E às vezes a gente usa frases, por que você não faz isso? Porque...
E não, a gente tem que se mostrar presente, oferecer ajuda e não julgar, porque só quem sabe a dor é o outro, né? A gente não pode julgar o sofrimento do outro. E a última fase é a fase de aceitação, né? É uma fase que a pessoa, mesmo que ainda não esteja feliz, né, diante do que ocorreu, ela passa a aceitar a realidade sem desespero, né? Tendo, assim, emoções mais serenas, conseguindo já refletir sobre o que ocorreu de forma mais serena, sem tanta revolta, sem tanta negociação com Deus, né? Sem tanta tristeza. Diminui, né? Diminuição ou ausência da depressão, né? E a pessoa consegue voltar a pensar no futuro, porque na fase de depressão, a pessoa não tem expectativa de nada, a pessoa não consegue pensar no dia de amanhã, ela só quer que aquele dia acabe. É muito difícil. E aí, quando ela entra nessa fase de aceitação, ela consegue voltar a ter alguma expectativa de futuro, a pensar no dia posterior, a pensar em realizar, nem que seja iniciando em pequenas atividades, ela já consegue a dar os primeiros passos, né? E essa fase é necessária para essa reorganização de ideias, para que a mente tenha um pouco mais de conforto. E o desespero, ele vai dando lugar nessa fase à saudade e às boas lembranças. As pessoas começam a conseguir ter lembranças positivas, né? Não só englobadas somente de tristeza. Então, é uma fase que a pessoa ainda não sente alegria, mas ela consegue já começar a caminhar. Ela utiliza frases como: não posso mudar o que aconteceu, tenho que aprender a viver assim e seguirei em frente. Né? Eu coloquei até uma imagem aqui que é siga em frente e em frente. É uma frase que tem um mentor lá do centro, ele sempre utiliza isso, em frente e em frente. É você continuar caminhando, mesmo em meio à dor, né? Não espere a dor passar para dar os primeiros passos. Continue caminhando. Tem situações que a gente não vai conseguir resolver o problema e a gente vai precisar continuar caminhando, porque talvez esse problema vai se solucionar na nossa caminhada, né? Sempre falam, tudo passa. E a gente precisa, mesmo em meio à dor, continuar caminhando. Não é esperar aquela dor passar paralisado, né? É a fé ativa. A gente precisa ter essa fé ativa. E é isso que ele sempre lembra a gente. Siga em frente e em frente. Aí é uma frase até desse mentor, o Frei, que ele trouxe no dia 7/8/2022, que ele diz assim: a dor, as decepções, a saudade, tudo isso são apenas escadas para propósitos muito maiores. Saudade tem sal no nome. Tira o doce da vida. Sintam, mas voltem a adoçar a vida com o doce das boas lembranças. Ou seja, a saudade é inevitável, vamos sentir. Vai ter momentos que vai tirar, né, a nossa alegria de viver, mas a gente precisa retornar à nossa caminhada, porque se estamos ainda na escola da vida, temos coisas a serem realizadas, né? Não podemos nos revoltar com uma criança que perdeu o brinquedo e diz que não vou fazer mais nada. Não, a gente precisa caminhar, mesmo com a saudade, mesmo em meio à dor, porque lembrando que essa dor vai nos levar, como ele bem fala aí, a propósitos muito maiores. Então, a gente tem que estabelecer essa confiança. Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Como bem aí falou nas primeiras frases, né? Não aprendi a dizer adeus, é muito difícil, sabemos. Apesar de sermos espíritas, temos nossos sentimentos. Eu lembro muito quando meu avô faleceu logo, acho que uma amiga que está até aí na reunião, quando eu falando, né, que estava triste, tentando justificar a tristeza, porque com medo mesmo do julgamento, por ser já da doutrina espírita e está tão fragilizada. Mas é uma situação difícil, e aí essa amiga falou assim, não se sinta, não justifique sua dor, porque temos sentimentos, né? Não é porque somos espíritas que temos um coração de pedra e aceitamos tudo facilmente. Ainda vamos sofrer, sim, com esse adeus, mas a gente tem que aprender, como ele fala, a guardar a nossa dor e confiar que foi o melhor, porque
se não cai uma folha da árvore sem a permissão divina, a gente tem que ter esse entendimento que o que ocorreu está dentro dos desígnios de Deus, está sob o controle de Deus, nada está fora do controle. E nós, seres encarnados, como podemos nos preparar para a morte? De que forma nós, que ainda estamos aqui no plano físico, podemos nos preparar? Porque sabemos que em algum momento também vamos retornar, né? E de que forma esse retorno ocorra de uma forma branda, né? Primeiro ponto é o desapego aos bens materiais, porque o apego aos bens materiais é um fator que traz grande desequilíbrio após a partida, né? Porque eu lembro, assim, tenho muitas lembranças de diversos casos nas reuniões mediúnicas, o que ocorre de espíritos que chegam desequilibrados por ainda estarem materialmente ligados às coisas que possuíam aqui na Terra. Eu lembro, assim, de 2 casos. Um era um rapaz que chegou totalmente nervoso na reunião mediúnica, e aí ele não conseguia nem falar. E aí seu Kivo, que era o coordenador nesse dia, que é o coordenador da reunião mediúnica, que estava coordenando a reunião nesse dia, aí ele pediu que ele falasse, ele resistindo, que não queria falar, e aí ele disse que estava com preocupação excessiva com a mala que ele estava segurando. E ele só conseguiu continuar a fala dele quando o seu Kivo prometeu que iria olhar a mala por ele, para ver, assim, o nível de apego que a pessoa tem a um bem que nem está ali mais pertencendo, sem falar em diversos casos, né, de pais de família que chegam reclamando a destruição do patrimônio, né? Não podemos mais ter esse apego aos bens materiais, porque tudo é passageiro. E se ficarmos apegados, vai ser um fator que vai nos trazer desequilíbrio. Claro, a gente tem que conservar o que a gente tem. A gente não vai também destruir nossas coisas, não é isso. Mas não se apegar como se fosse tanto aos bens quanto aos problemas também materiais, né? Irmão Antoniel, que era um trabalhador da casa antiga, ele sempre falava que guardava os problemas materiais quando ele chegava nos trabalhos do centro numa gaveta, porque não podia ser prioridade na vida dele. Se ele precisaria realizar um trabalho, como é que essas preocupações materiais estariam ali tomando esse espaço, né? Se tinha outros trabalhos a serem realizados. E essas preocupações, quando a gente partir daqui, vamos ver que eram coisas solucionáveis. Não pode ter tanto espaço em nossa vida, né? Meu avô também sempre falava uma frase, qualquer coisa que a gente chegava para comentar com ele, ele falava, dinheiro não é problema. Aí até brincavam, diziam, o senhor está cheio de dinheiro, mas não é isso. Depois eu tive um entendimento. O que ele quis dizer? Que esses problemas materiais não podem tomar o espaço tão excessivo que toma em nossa vida. E nesse apego que a gente tem às coisas, porque vai nos causar problema se continuarmos assim apegados. Precisamos também cultivar os bons sentimentos, né? Como sempre o Evangelho nos lembra, ser caridoso, indulgente, benevolente, buscar o aprimoramento moral, o estudo, a vigilância, se esforçar para se melhorar, a vigilância das nossas ações, a vigilância dos nossos pensamentos, principalmente nesse período, que é um período que a gente sabe o grau de influenciação, né, espiritual que existe. Então, a gente precisa estar vigiando nossos pensamentos a todo momento e nossas ações, para que a gente não caia em erros, em equívocos. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, são os 3 pontos que eu trouxe que a gente precisa se atentar. E eu trouxe uma resposta da pergunta 941 do Livro dos Espíritos, que essa pergunta fala referente ao medo da morte, que pergunta por que, né, tantas pessoas têm tanto medo da morte. Aí ele responde, a morte não inspira ao justo nenhum medo, porque com a fé ele tem a certeza do futuro, a esperança lhe faz esperar uma vida melhor, e a caridade da qual praticou a lei, dá-lhe a segurança de que não reencontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser do qual deva temer o olhar. Então, quem está plantando bem não vai ter medo da colheita. Então, vamos ter cuidado com nossas ações, que a gente não vai temer o que nos espera futuramente, né? Porque, como eu falei, né, quem teme o bem não vai ter medo, quem planta o bem não vai temer a colheita. Então, vamos ter cuidado agora, vamos fazer agora o futuro que a gente quer para a gente. Tudo que você tem não é seu, tudo que você guardar pertence ao tempo que tudo transformará, só é seu.
aquilo que você dá. Só é seu aquilo que você dá. Como a gente viu aí nas frases, né? Que reafirma isso, né? Que tudo que você tem não é seu, as coisas que a gente tem aqui, a gente se apega tanto. Como diz uma frase, caixão não tem gaveta. Então, é melhor que a gente se desapegue, né? Porque o tempo transforma tudo aquilo apenas em lembrança. E só é nosso mesmo aquilo que você dá, ou seja, as suas ações, os atos de caridade, os seus sentimentos. Então, só é nosso, a gente só vai levar daqui essas virtudes que a gente cultivou, porque o restante a gente está se apegando à toa mesmo. E como superar o luto? Eu trouxe alguns pontos aqui para ajudar a gente a refletir em ações, né? Para, diante dessa situação, a gente tenha mais facilidade de superar esse período de dor. Primeiro, sinta a dor e aprenda com ela. Toda dor, o Freire usa muita frase, né? Se deixe transformar pela dor. Transformar é mudar a forma. Toda dor, ela vem para trazer algum aprendizado para a gente, né? Cabe a gente tentar entender, não fugir, como eu falei ali na primeira fase de negação. Não fugir dessa dor com ocupações, buscando outros meios para não encarar o que aquele aprendizado quer nos trazer. Porque lição não aprendida é lição repetida. Então, quando a gente aprende aquela lição, dificilmente ela vai se repetir de novo. Então, a gente tentar aprender um pouco com o que nos chega de dor, de problemas, buscar oração. Muitas vezes, nesses momentos de dificuldade, até mesmo da depressão, é até difícil encontrar palavras para fazer uma oração. A gente, muitas vezes, não encontra, né, nem de que forma falar com Deus, mas só da gente elevar nosso pensamento a Deus. Deus conhece de todas as nossas necessidades. Então, só da gente fazer uma vibração, elevar nossos pensamentos a Deus, mesmo em meio a uma tristeza imensa, mesmo que a gente não tenha nem palavras para falar, isso aí já vai dar uma conexão, já vai aliviar um pouco, já vai mudar o nosso padrão vibratório, né? Então, a gente busque sempre orar diante de qualquer situação, tanto para agradecer, quanto para fazer nossos pedidos, e buscar sempre essa conexão com Deus e com os benfeitores espirituais. Aceite o apoio das pessoas que te amam. Eu sei que muitas vezes as pessoas estão ali em uma revolta tão grande que parece que nada do que aquelas pessoas ao redor falem vai nos consolar. Mas aceite esse carinho, aceite esse apoio, aceite essa mão amiga que está ali querendo te ajudar. E, se necessário, busque apoio psicológico. Não podemos mais ter esse preconceito, né, essa ignorância de achar desnecessário esse apoio. Porque vai ter situações que o apoio psicológico vai ser essencial e que vai nos ajudar, né, a conduzir melhor nossos pensamentos, a gente sair desse fluxo de tristeza. Então, se necessário, busque esse apoio psicológico. Leve seu tempo, não se compare. A comparação ela é extremamente prejudicial, porque a gente se compara às vezes que o outro já saiu, um exemplo daquele período de luto, que o outro já está em pé e a gente não. Então, o importante, o mentor também fala essa frase sempre, o importante não é a velocidade, sim a direção. Né? Se a gente tiver nossos passos firmes, se o outro está um pouquinho mais à frente, uma hora a gente vai chegar lá também, mas não fique se comparando, porque a comparação destrói até a nossa fé. Então, evite se comparar diante dessa situação. Leve seu tempo, caminhe mesmo em passos de formiga, tente dar os primeiros passos para se reerguer. Confie na imortalidade e no propósito, na imortalidade da alma e no propósito da reencarnação. Precisamos cada vez mais criar essa confiança na imortalidade da alma e em todo esse objetivo que é esse processo reencarnatório. Né? Mesmo sendo espíritas, muitas vezes a gente não tem essa confiança fortalecida na imortalidade da alma. E diante de uma situação de perda, de morte, aí que a gente perde a fé de vez. Então, precisamos internalizar, buscar esse conhecimento da imortalidade da alma, e de internalizar de verdade, não só externamente com palavras, falar que acredita. Não, precisamos internalizar essa crença de que a vida continua. Porque a gente tem provas disso a todo momento, só que nossa fé, às vezes, é tão superficial que, no momento de dor, a gente perde ela de forma muito rápida. Então, a gente precisa mesmo internalizar essa confiança dentro de nós. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me
dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir, a chorar. E assim chegar e partir, são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Como bem diz aí uma frase, a hora do encontro é também despedida. Para nós, muitas vezes, é momento de choro, mas lembremos que há outros seres no plano espiritual recebendo aquele nosso ente, que para eles vai ser uma hora de reencontro também. Precisamos fortalecer essa crença, né, na imortalidade. É essencial. E o último ponto da superação do luto é direcione esse amor para todos. Muitas vezes, quando um ente nosso parte, a gente se fecha, a gente não quer mais distribuir aquele amor que a gente que fluía de nós para aquele ente para outros. E é fundamental isso, porque se um colega de sala nosso sai da sala, vai para outra sala, a gente não vai se fechar para ajudar outra pessoa que precisa de nós. Então, a gente precisa amar todos, não só o mais próximo, amar todos que estão ao nosso redor. Então, de alguma forma, se você não tem aquele ser para dar amor, distribua esse amor para os que precisam também. E há outras pessoas precisando, talvez, das sementes que você tem ali na mão e está enterrando. Porque enterrando juntamente com aquele ente, sendo que ele vai dar continuidade à existência dele, e nós estamos perdendo a oportunidade de nos melhorarmos, de distribuir esse amor também. Aí eu trouxe uma mensagem psicografada por Chico Xavier, de Almiro. Almiro foi um espírito que ele faleceu num desastre aéreo, e a esposa dele, após o seu desencarne, estava pensando em se suicidar. E aí ele mandou um recado para a esposa. Rogo a você, Aldinha, não me procure na legenda do cemitério. Quando você quiser comprar enfeites para o pequenino recanto de terra em que supõe lembrar-me com ternura, compre alimento para as criancinhas que choram. Ou seja, o que ele está querendo nos lembrar? Não desperdicemos a oportunidade de ajudar outras pessoas, de distribuir esse amor que ficou enterrado dentro de nós, junto com essa tristeza, para outras pessoas que também vão precisar da gente. Mesmo em meio à dor, a gente pode tentar ajudar o outro. Uma frase que uma vez o irmão Frei trouxe é: enxugue suas lágrimas e empreste o lenço ao próximo que chora também. Às vezes a gente está em meio à dor, mas tem pessoas em sofrimento muito maiores e a gente precisa ter esse olhar atento. A gente não pode ficar fechado na nossa dor e perder a oportunidade de dar continuidade ao nosso ideal de existência. Porque, independente da idade, às vezes a gente fala, não tenho mais idade para fazer mais nada. Independente da idade, se estamos matriculados na escola da vida, é porque temos o que fazer, temos coisas a aprender, temos que nos melhorarmos. Então, a gente não pode paralisar. Independente da idade, independente da dor que você esteja sentindo, tente olhar um irmão que talvez esteja ali em uma dor maior do que a sua. Eu acho que é isso que ele veio nos lembrar com essa frase. Voa, minha ave, voa sem parar. Viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar. Permaneço em ti, como sempre fui, mais perfeito e mais fiel.
Mesmo sozinho, sei que estás perto de mim. Quando triste olho pro céu, quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Mas você partiu sem mim, e sei que estás em algum jardim, entre as flores. Na frase permaneço em ti como sempre fui, mais perfeito e mais fiel. Ou seja, aqueles entes que partiram, eles continuam vivos. A gente precisa confiar nisso, mais perfeito, ou seja, às vezes dotado de mais recursos, porque às vezes eles estavam aqui no plano físico com enfermidades que dificultavam ele realizarem o que poderiam realizar. E agora, no plano espiritual, eles muitas vezes se livram dessas enfermidades, dessas dificuldades que eles tinham, e têm mais possibilidades de auxiliar no trabalho, né? Quando ocorreu assim, né, muitas partidas na CEA, eu lembro que a gente recebeu uma mensagem que dizia assim: não pense que a sala da mediúnica vai estar mais vazia, não pense que o centro vai estar mais vazio, porque eles vão continuar trabalhando, e talvez até dotados de mais recursos, de mais possibilidades, né? E essa confiança a gente precisa ter. E para finalizar, eu trouxe aqui um texto que, quando eu estava estudando para essa palestra, anteontem, aí chegou esse texto por inspiração, que falava do tema, né? E o texto é Estação da Vida. Estamos na estação da vida, onde há tempo de chegada e tempo de partida, e que tudo perde a cor na hora da despedida. Eu me pergunto muitas vezes, qual a dosagem do amor? Para que no luto não sofra tanto e me perca em meio à dor, buscando uma explicação que acalme o meu coração em meio a tanto temor. Não alimente essa ideia. Não é o amor que nos faz sofrer, e sim a falta dele e da fé que vai nos enfraquecer. Alimente a esperança, confiança de criança que não precisa ver para crer. Confie na imortalidade. Desespero não é saída. Para os que vão, é recomeço. Para nós, só despedida. Não esqueça que esse trem segue o rumo da esperança, com destino à verdadeira vida. Que eu guarde o meu egoísmo e transforme a minha dor, guardando também a certeza da eternidade dos laços de amor. Reencarnar e evoluir. Por isso estamos aqui, para fazer a semente vir a flor. Queria dedicar toda essa exposição aos amados companheiros que partiram esse ano da CEA, né, guardando a certeza de que eles continuam vivos, de que eles continuarão em nosso trabalho, e que a gente possa guardar essa certeza também, de que os laços de amor não se findam, né, e que a vida continua. A gente sempre guarda essa certeza em nossos corações. Desejando a todos muita paz e esperança. Linda, linda, parabéns, linda. Mônica também, se a tia está com essa cara, eu quero ver só a cara do pai. Parabéns, Natália. Muito lindo, viu? Muito lindo, parabéns. Parabéns e obrigado, Neide, por me proporcionar esse espaço. Parabéns, Nath. Parabéns, Natália. Parabéns, Mônica. Brilhou. Mônica também, é verdade. Parabéns, Natália. Felicidades. Parabéns, Natália. Tudo bom? Obrigada, gente. É isso mesmo, viu? Tem essas coisas todas. Parabéns, maravilhosa palestra. Parabéns, Nath. Belas músicas. Me remeteu a tanta coisa essas músicas que a Mônica tocou. Parabéns às duas. Parabéns, Natália. Foi lindo. Parabéns, Mônica. Foram lindas vocês, viu? Trabalho muito lindo. Hoje eu estou encantada, sabia? Deus abençoe vocês, viu?
para as duas. Bateram Parabéns, Natália. recorde. Deus te abençoe. Mônica também, foi maravilhosa. Amei, adorei. Deus abençoe. Beijo. Parabéns, Natália. Gratidão, viu? Gratidão. Muito obrigada pelo convite. Estou me sentindo agraciada e fazendo parte da família. Hoje à tarde eu fui ver Fabinho, né? Fui na casa de Fabinho, ver a mãezinha dele e ele. Passei uma tarde deliciosa e mais esse presente à noite. Parabéns, viu? Que essa live seja compartilhada para outras pessoas se sentirem tão tranquilas como eu me senti na escuta de Natália e de Mônica, tá bom? Boa noite a todos, parabéns. Parabéns, Nath. Parabéns, Mônica. Parabéns a todos. Parabéns, Natália. Foi lindo, lindo, como o Dindinha falou. Maravilhosa vocês. Não poderia ser diferente, não é, Nath? Deixa eu abrir aqui um pouquinho para ver se travar, você me diz de novo, viu, gente? Se travar, você me diz. Muito lindo. Parabéns, meu amor. Mônica também. Realmente, agora eu entendo porque que toda vez tem Nath, tem Mônica cantando. Parabéns pela fala, Mônica, parabéns pela sua voz, abençoada por Deus. São bênçãos. Bênçãos. Então, muito bom. Você viu como você foi? Bem guiada. Tá vendo, Natália? Então, muito bom. Nós só temos que agradecer a todos pela participação, pelos comentários. Isso é muito bom, muito singelo, muito querido, muito amor. Aí o amor, tá vendo aí? Obrigado a todos pela participação. E já que todos falaram, não é, Nath? Eu acho que ninguém tem nada para perguntar, só elogiar como já é elogiada. Que lindo, meu Deus, muito lindo. Espero que da próxima vez também Mônica venha junto, viu? Que você vai ser muito bem aplaudida. Não é, Márcia? Ai, muito bom mesmo. Deixou todo mundo bem tranquilos. Aí, deixou todo mundo bem relaxados. Tá vendo? Então, já que todos elogiaram, não é? Para finalizar, vamos agradecer a Deus. E eu vou aqui a oração de Bezerra de Menezes, né? Porque não vai ter mais vídeo, né, Nath? Vai. Aí a gente finaliza, né? A música final que eu pedi a tia Mônica para cantar em homenagem a Edson, a música dele. Se a senhora quiser deixar para o final, a senhora que sabe. Certo. Eu ia ler aqui para finalizar com a prece da oração de Bezerra de Menezes, entendeu? Mas, então... Cantar logo? Ele canta logo, depois eu leio para a gente terminar. Viu, Mô? Aí, por favor, Mônica, você puder cantar. Primeiro, eu queria também agradecer, viu, a presença de todos. Vocês que impulsionam a gente a querer... Porque a timidez bate mesmo, né? Mas ouvir o quanto tocou as pessoas dá vontade de continuar nesse trabalho, porque só somos instrumentos mesmo. O trabalho é do Cristo, a gente sabe que a espiritualidade está sempre nos ajudando, né? Eles estão aqui presentes. Então, a gente só tem que agradecer mesmo por eles canalizarem essas informações e a gente poder compartilhar. Porque nada é nosso. Verdade. Parabéns, Natália. Continue. Boa noite a todos. Boa noite. Agradeço a presença de todos, né? E, assim, a participação especial, como sempre disse, fica parecendo que eu vou fazer a palestra, né? Mas ela só me coloca nessas partes do descanso dela. Enquanto ela descansa, eu trabalho. E para a gente terminar, Natália escolheu uma música, né, de Edson, que tem por nome Reencarnação, e que, de certa forma, vem a resumir todo esse trabalho que a gente vem trazendo hoje com relação a essa vivência do luto, né? Que não acaba por aí, não acaba no enterrar, que a vida é muito mais do que isso. Então, para nós, reencarnação. Vidas que precisam renascer
esperança de voltar à terra, completar aquilo que ficou no passado, sempre à sua espera, pra pensar nas coisas naturais, pra deixar de ser mais distraído. Mostre na palavra o amor, no perdão liberte o seu passado, viver, sonhar, ver no tempo um futuro mais humano e mais contente. Vale a pena esperar, mudar o mundo com palavras de amor, viver e ser feliz. Pensamento positivo, sentimento que acalma e vem em busca do perdão. Receita simples para alguém que jamais deixou de ser feliz. Ventania fria vem dizer que o caminho é esse, o destino da humanidade que deixou de fazer do mal seu próprio fim. Luzes de esperanças vão nascer pra fazer da terra grande terra, renascendo muitos que talvez não acreditaram nesta era. Ver no tempo um futuro mais humano e mais contente, vale a pena esperar, mudar o mundo com palavras de amor, viver e ser feliz. Pensamento positivo, sentimento que acalma e vem em busca do perdão. Receita simples para alguém que jamais deixou de ser feliz. Gratidão, gente. Boa noite. Boa noite. Já a nossa gratidão a Edson por essa música tão linda e que ficou, né? Que ficou. E vai continuar em nossos corações e nosso pensamento. Ledinha, quer falar alguma coisa? Levantou a mão? Não, eu levantei sem querer, queria agradecer o convite. Natália maravilhosa, uma jovem tão plena nas suas colocações. E Mônica com essa voz deliciosa. Queria aproveitar o convite e também dizer que, se vocês sentirem-se à vontade, podemos falar sobre saúde mental e espiritualidade em outro momento. E eu também farei outras canções para vocês. Na verdade, já me sinto da família, já me sinto bem acolhida. Boa noite, parabéns. Amém. Volte muitas vezes, todas as vezes que você quiser. A casa é sua, viu? Muito prazer. Volte mesmo, que nós precisamos de você aqui. Obrigada. Tá bom, Ledinha? Obrigada, minha joia rara. Obrigada. Amém. Eu vou ler para terminar, para fazer a finalização dos nossos trabalhos, a oração de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tivessem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo através de suas legiões consoladoras,
de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e a tua falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam mais físicos ou espirituais. Os espíritos dignos ou beijos do Senhor, mas as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas sejam amigas da conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Uma noite plena de muita paz para todos. Obrigada pela presença de todos. Amo vocês. Nath, Mon. A todos. Muita paz, muito amor. Gente, muito obrigada pela